Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Bom, agora meu microfone tá alto aí, hein, pessoal, mas é melhor tá alto do que não escutar nada, né? Porque os últimos vídeos eu vi que meu microfone tava baixo. Depois que eu fui editar, tá? Então, me desculpe se ficar um pouquinho baixo, tá? Bom, então vamos lá, pessoal. Investir deve ser mais como ver a tinta secar ou assistir a grama crescer. Se você quer adrenalina, pegue o seu dinheiro e vá para Las Vegas. Paul Samuelson. Bom, então vamos começar, né, pessoal? Princípio da economia e finanças, pessoal. Bom, então vamos lá, rapidão. De repente, você pode estar pensando, nossa, mas eu vou ter que aprender isso tudo de economia e finanças. Mas só querem começar a investir meu dinheiro. Não dá para pular essa parte, tá? Então é isso aí. Se esse for o seu caso, calma. Você verá que é importante conhecer alguns conceitos para identificar a melhor opção de investimento para você. Tentaremos colocar aqui alguns conceitos principais em linguagem mais fluida e não se tornar você um especialista. Ninguém aqui quer ser um especialista em mercado, né, pessoal? Só quem quer trabalhar na área. Quem não quer trabalhar na área, quer só apenas investir, quer saber o básico. Então vamos lá. Indicadores econômicos. Eles revelam a situação microeconômica de uma região, estado ou país, além de aportar várias tendências. Por que saber isso? Porque impactam direto no nosso cotidiano e por isso são essenciais para tornar uma decisão assertiva. PIB, Produto Interno Bruto. Esse indicador sintetiza a situação econômica de um país. Podemos dizer que é o consumo de toda a riqueza de uma nação em termos monetários. É a soma de todos os bens e serviços produzidos em um país durante certo período. Por exemplo, inclui desde um pãozinho até um avião produzido pela Embraer. Tá, então é isso aí. IPCA, Índice Nacional do Preço Consumidor Amplo. É o índice oficial da inflação no Brasil, é calculado pelo IBGE, divulgado mensalmente. A Selic, pessoal, é a taxa de juros básica da economia. A Selic a gente vai ouvir muito falar dela, tá? É uma taxa de juros básica da economia, definida pelo Copom, Conselho Monetário, Conselho de Política Monetária, com base na inflação. Essa taxa regula todas as taxas do Brasil, tanto as taxas de crédito para quem precisa de empréstimo, quanto às taxas de remuneração de uma aplicação em renda fixa, pois é taxa paga pelo governo em seus títulos. Exemplo, o governo, através do Copom, pode aumentar a taxa Selic para frear o consumo e controlar a inflação, pois o aumento dessa taxa, todas as outras taxas também subirão. Ao contrário, também procede, o governo pode diminuir a taxa Selic para incentivar o consumo, pois com os juros menores consome-se, mais investe e mais a economia cresce. Igual fizemos no ano passado, né, pessoal? A Selic foi aí de 6,5% para hoje está 3,75, né? CDI, pessoal. CDI também é um item bem falado aí. Certificado de depósito interfinanceiro. São certificados de depósito interbancário emitidos e trocados entre instituições financeiras. Sua função é transferir recursos entre as instituições, os bancos. Ou seja, o banco que tem mais dinheiro sobrando empresta para o que está precisando. Tá, mas o que é a taxa CDI? A taxa CDI ou DI é a medida das taxas de juros praticadas nesse depósito interbancário com um prazo de um dia. Portanto, CDI é o nome do título e também da taxa de juros. A taxa CDI ou DI é a principal referência de rentabilidade dos investimentos de renda fixa, que geralmente renumera um percentual da taxa CDI, e também de diversos fundos de investimentos que podem acompanhá-lo ou superar. Então, vamos falar da próxima aqui, pessoal, que é a TR, né? A TR é a taxa referencial. A TR é uma taxa média do CDB, Certificado de Depósito Bancário, deduzida de um redutor. É utilizada principalmente na remuneração de caderneta de poupança do FGTS. O Bacen é quem calcula e divulga a TR. Então você já vê pelo tipo dos investimentos que não presta, né? A TR tem rendimento, não tem rendimento mais, entendeu? A TR tá zero, tá? Então a poupança ela é 70% do CDI, que é o certificado interfinanceiro, tá? Que é aquele lá que eu falei antes aqui. Então a TR
ela era para ser 30%, né? Para complementar o CDI, só que o TR rende nada. Então a poupança rende 70% do CDI. Então vamos lá. Taxa de câmbio. Taxa de câmbio é o preço da moeda estrangeira medida em unidades ou frações da moeda nacional. No Brasil, a moeda estrangeira mais negociada é o dólar dos Estados Unidos, fazendo com que a cotação comumente utiliza seja a dessa moeda. Assim como dizemos, por exemplo, que a taxa de câmbio é 3,10, significa que um dólar dos Estados Unidos custa 3,10. A taxa de câmbio reflete assim o custo da moeda em relação às outras. As cotações apresentam taxas para a compra e para a venda de moeda, as quais são referenciadas do ponto de vista agente autorizado a operar no mercado de câmbio pelo Banco Central. Conceito básico de finanças, tá? Taxa de juros nominal e taxa de juros real. A taxa de juros nominal é a taxa declarada de uma operação, é a taxa aparente. Já a taxa de juros real é a taxa nominal descontada da inflação, ou seja, é quanto seu investimento rende acima da inflação. Por isso é real, tá? Por que saber disso? Quando você poupa ou investe seu dinheiro, o objetivo é que no futuro ele tenha auferido ganhos para que você possa comprar mais coisas no final do investimento do que comprava no início, tá? Então, a gente pretende, né, pessoal, quando você faz um investimento, o seu dinheiro voltar mais, né? Não menos, né? Perdendo da inflação, tá? Vamos falar isso aqui agora no próximo tópicozinho. Juros simples e juros compostos. O juros simples é quando os juros incidem apenas sobre o capital. Não há o que chamamos de juros sobre juros. Os juros compostos, os juros incidem sobre capital mais os juros do período anterior. Assim é cobrado o juros sobre juros. E o que é capitalização simples e capitalização composta. Capitalização simples é os juros simples e capitalização composta é juros compostos, tá? Bom, então é isso aí, pessoal. A aula foi essa. Eu não sei que aula que é essa, já tô perdido. Acho que é aula 6, se eu não me engano. E aqui a gente vai começar a falar sobre renda fixa, tá? Na verdade, na aula passada a gente já começou. Então, é isso aí, pessoal. Conhecer para investir. Então, bora lá.